Paz, shalom a todos. Eu passei aqui para finalizar a carta aos Coríntios 13. E para a gente começar outra carta. É que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Na leitura da palavra, que a palavra de Deus possa estar sempre no nosso coração. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Mas não é só para a gente ler mecanicamente, não. É para a gente guardar mesmo dentro da mente do coração, em nome de Jesus. Que a coisa mais importante da nossa vida seja a palavra do eterno Deus, desde Gênesis a Apocalipse. Mas a doutrina da igreja cristã está nos evangelhos e nos escritos apostólicos, principalmente os escritos do apóstolo Paulo. Então hoje é o último capítulo de 2 Coríntios 13, depois vamos entrar no livro de Tiago, que é uma bênção também na carta de Tiago, o apóstolo Tiago. Então eu peço que vocês se inscrevam lá no meu canal do YouTube, Eclésia Unida de Cristo Helena. Lá tem todas as lives, porque depois o Facebook cancela tudo. E para quem está no Facebook, para quem está no YouTube, meu Facebook é Cristã Helena e também a página Bíblia Diária Helena. Para o YouTube, para quem vai para o YouTube, é Eclésia Unida de Cristo Helena. Para quem vai para o Facebook, tem 2 perfis. Cristã Helena de Almeida e Bíblia Diária Helena. Então, vamos começar a leitura. Que Deus nos ajude, que possamos ter mais amor pela palavra e também obedecer. Pão e glória em nome de Jesus. Então, aqui diz assim, Paulo falando. Esta é a 3ª vez que vou ter convosco. Então ele fala, é a 3ª vez que eu vou ter convosco. Então alguns creem que uma carta se perdeu, a do meio. Porque ele está falando que já é a 3ª vez, e acho que cada vez que ele ia lá escrevia uma carta. Mas enfim, vamos continuar a leitura. Esta é a 3ª vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. E que o eterno Deus nos ajude a entender a palavra e obedecer também, né? E que vocês amem a palavra de Deus. Leia, leia, leia. Leia, aprenda a amar, aprenda a amar. Jesus está voltando, não se engane com essas coisas do mundo, que essas coisas do mundo deixam a gente de cabeça perturbada. Livrai-nos, Senhor. É muito, cada um quer ensinar a Bíblia de um jeito diferente e faz uma confusão. Mas quando a gente pega a Bíblia e lê, aí é diferente. Amém. Então vamos lá. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela 2ª vez. Mas agora estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Então, Paulo cuidava daquela igreja, mas ele era um missionário, ele tinha que estar em todas as igrejas da Ásia. E ele recebia muita revelação, ele tinha muito sofrimento, mas ele recebia muita revelação, ele tinha muita comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, com Deus, Pai. E Paulo ficava muito triste quando aquela igreja cometia pecados graves. A gente vai ver lá que o apóstolo João fala que tem pecado para a morte. Então, as igrejas evangélicas protestantes não ensinam isso, mas a Bíblia fala que tem pecado para a morte. E isso aí é uma longa história, ok? Não estou dizendo que a pessoa não será salva, mas é algo que ela vai passar por uma correção. Eu creio, até mesmo depois da morte, creia se quiser. Tem base bíblica para isso. Mas vamos continuar a leitura.
Então, toda vez que tinham ali um pecado grave, o apóstolo Paulo ficava muito triste, tinha que falar muito sério com eles, que também a palavra de Deus diz que o fermento, um pouco de fermento levanta toda a massa. Então, já teve aquele caso lá daquele rapaz que tinha cometido um pecado grave. E Paulo, ele tinha muito amor pela igreja, mas quando precisava punir também, ele punia. Porque era algo que também era exigido dele. Esses pastores que é muito bonzinho, aí fica com medo de magoar o membro, eles não estão preparando o membro para ser salvo. Eles estão preparando o membro para ser dodói. Porque quando tem coisa que precisamos falar sério. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Já disse anteriormente, torno a dizer como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, diga aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Então, ia ser uma correção muito séria. As igrejas do primeiro século não eram como as de hoje, que infelizmente às vezes até o pastor também está no pecado, não pode chamar a atenção dos irmãos. Tem misericórdia, Senhor. Cuida da tua igreja. Ô Jesus, limpa, tira da tua igreja as rugas, como está escrito. Vamos lá. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala. Olha lá, tá vendo? Em mim Cristo fala. Cristo falava através do apóstolo Paulo. É isso, Senhor. Ajuda-nos a entender mais a tua palavra. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Cristo deu a vida por nós. Mas quando as pessoas ficavam com muito mimimi, ele falava, vocês também querem ir embora? Ele falava isso para os discípulos. Vocês também querem seguir aqueles que estão me abandonando? Mas os discípulos sabiam que só tinha salvação em Cristo. E eles falavam, não, Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então nós precisamos saber o que é. Não é o pastor, não é o que ele quer, o que ele não quer. É o que o Senhor Jesus está falando. Vamos lá. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Então, diante de Cristo nós somos fracos, nós não somos nada, mas nós vivemos com ele. Nós precisamos viver com ele. A gente já é fraco, imagina sem ele. A gente não tem salvação sem Cristo. E é pelo poder de Deus que a gente consegue estar em comunhão com o Senhor Jesus. Então vamos lá. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado. Gente, essa carta é séria. Será que alguém tem coragem de pregar o que está escrito aqui? Se não é que já estáis reprovados. O evangelho é coisa séria. Muitas pessoas não gostam de mim, ninguém me dá like, ninguém deixa comentário. Mas, gente, toda vez que eu leio aqui a Bíblia, as escritas dos apóstolos de Cristo, eu fico preocupada até comigo mesma. Se vocês abrirem a mente para a palavra de Deus, vocês vão entender quanto que ela é séria. Não siga pastores, siga a Bíblia. Não siga a doutrina ABC, siga a Bíblia. A nova aliança, que é a doutrina do cristão. Mas espero reconheçais que não somos reprovados.
Sabe por que a gente não é reprovado? Porque a gente está em Cristo. O apóstolo Paulo era obediente. O apóstolo Paulo sofria e continuava com a cabeça erguida, clamando pela misericórdia de Deus. Mas o povo de hoje não quer fazer isso não. Mas Paulo falou, nós não somos reprovados. Porque Paulo estava pregando para pessoas que tinham compromisso. E aqueles que estão em pecado sério, ele tinha que corrigir. Seriamente também. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Amém? Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Isto é que pedimos o vosso aperfeiçoamento. Então, Paulo, com toda a obediência a Cristo, ele se sentia fraco. Mas a igreja que não estava em obediência se sentia forte. Sabe aquele crente que se acha muito fortão? Mas ele está fraco? Então vamos lá. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Quanto mais, irmãos, a Deus. Quanto ao mais, irmão, a Deus. Aqui ele já está fazendo a despedida, porque já está acabando a carta. Essa carta é uma escrita só. As pessoas que dividiram em capítulos, depois de fazer as traduções, ok? Então, quando uma tradução vai para português, uma palavra que era, uma frase que era curta, ela fica longa. E aqui ele fala, quanto ao mais, irmãos, a Deus. Até a próxima. Até já. Até logo. Ele estava preparando para ir lá na igreja de Coríntios. Pela terceira vez. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Amém. Ajuda-nos, Senhor. Saudai-vos uns aos outros com óculos santo. Aleluia. É aquele beijo que você dá no rosto, óculos santos. E até homem pode fazer isso. Não é pecado. Só não pode ser falso. Porque o Judas foi falso. E ali foi muito triste. Acho que por isso que muitos crentes nem gostam desse negócio de dar beijo. Por causa do Judas, né? Saudai-vos uns aos outros com óculos santo. Todos os santos vos saúdam. Mas isso aqui já era um costume que já vinha do judaísmo. Então Paulo passava isso para as igrejas. A saudação com óculos santo, um beijo santo. Ok? Deus seja louvado. Um beijo na testa, um beijo no rosto. Todos os santos vos saúdam. Todos os santos. Quem eram todos os santos? Os santos católicos. Gente, os santos católicos são santos. Eram pessoas que serviam a Deus com fidelidade até a morte. Ok? E nós também somos santos. Não precisa ficar brigando por causa disso. É claro que eu não vou ficar pedindo coisa para os santos. A gente não fica pedindo coisa para os santos. Os da terra, nós até pedimos para orar por nós. Os da terra, a gente pode pedir para orar por nós. Agora, os que já partiu, está com o Senhor, não sei como que é a situação. Só sei que a Bíblia fala que é o Santo Espírito que intercede por nós. Aleluia. Todos os santos vos saúdam. Santos é pessoas que creem em Jesus de Nazaré. Pessoas fiéis ao Senhor Jesus são santos. Não pode dizer morrer ou estar vivo, são santos. Vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai. Vê que ó, só nesse versículo aqui tem a Trindade.
Não, trindade é coisa de pagão. Gente, pagão nem acredita em Deus. Como é que vai ter trindade se nem em Deus ele acredita? Já fala pagão. Pagão não crê em Deus. Às vezes crê lá em 1000 deuses estranhos, que não tem nada a ver com esse, da Bíblia. Cuidado com o que vocês falam por aí. Cuidado. Porque hoje em dia está muito na moda de falar mal do Deus Trino. Só esse versículo 13, ó, 13 e 13. Nunca esqueça disso. 13 e 13. A graça do Senhor Jesus Cristo. E o amor de Deus, que é Deus Pai, ok? Sempre que Paulo fala de Jesus e fala de Deus, ele está falando de Deus Pai. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo. E ele fala Senhor Jesus Cristo. Ele não fala Jesus, Jesus para lá, Jesus para cá. Igual as Bíblias já tiraram a reverência ao nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo. E o amor de Deus. Tem tradução que está o amor de Deus Pai, ok? E a comunhão do Espírito Santo. E a comunhão do Espírito Santo. Seja com todos vós. Deus Trino. É porque na tradução sempre coloca para Deus o Pai. Mas nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. O Senhor Jesus mesmo falou. O Espírito estava em Cristo. Tudo que ele fazia, ele pelo Espírito Santo. E nós também, quando fazemos algo de bom, algo de justo, algo de correto, é pelo Espírito Santo. Aleluia. Então, o Espírito Santo estava em Cristo. O Pai estava no Filho. Então, por isso que nós falamos Deus Trino. Ok? E esse versículo deixa bem claro. Fala do Filho, fala do Pai e fala do Espírito Santo. Agora, cuidado com esses que negam a nova aliança, porque as pessoas elas creem em Yahshua, creem em Yeshua, creem em Mashiach, mas nega quem Deus é. Em Cristo estava o Pai e o Espírito Santo. Estava em Cristo. Eles estão sempre unidos um com o outro em tudo que vai fazer. E aqui está, ó, Senhor Jesus Cristo, amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo. E aleluia, glória a Deus. Eu prefiro sempre ficar com a Bíblia. Me ajuda, Senhor, me ajuda, ainda que eu não entenda, ainda que eu não consiga obedecer, mas me ajuda a ficar sempre com a Bíblia. E vocês também. Aí aparece mil interpretação. Não, que não é bem assim. Porque eu acho. Olha, o inferno está cheio de. O inferno está cheio de eu acho. Cheio de não é bem assim. Cheio de nada a ver. Sabe essas pessoas assim? O crente nada a ver. Eu penso que não é assim. Eu acho que. Não. Se a Bíblia diz que é e pronto. Não vamos discutir. Até a próxima. Deus os abençoe. Quem for assistir essa live, esse vídeo até o final, eu os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a bênção da saúde, com a bênção da paz e com a bênção da prosperidade. Hoje está aqui, nesse horário, um movimento de bastante carro passando e barulho. Não, aquele lá ainda veio para completar, buzinando agora aí. Ok. Mas ficam na Shalom de Jesus Cristo. Amém.